E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, antes de começar o nosso vídeo react de hoje, eu quero só trazer um pequeno lembrete para os irmãos, né? Você que se voluntariou a estar me auxiliando, me ajudando, né, financeiramente, né? Não esqueça de chegar a abençoar, né, a obra de Deus, né? Você sabe que toda a minha história, né, são quase 10 anos aqui de YouTube. Por enquanto, ainda esse ano, a igreja onde eu congrego não tem ainda condições, né, de me manter ali financeiramente. Então, os irmãos que me ajudam financeiramente são vocês, né? Eu conto com vocês sempre, né, nessa caminhada para a divulgação do Evangelho do Reino, para o ensino aqui no canal. Então, são vocês o meu patrocinador, né? Você que me ajuda financeiramente a continuar, né, a me motivar a anunciar o reino de forma integral todos os dias, falando, ensinando, né, dando a atenção para os irmãos. Isso é muito importante, tá? E se todo mundo colaborar, se todo mundo chegar junto, não vai vai custar nada para os irmãos, né? Se for cada um fazendo a sua parte. Então não esqueça, né, do seu irmãozinho aqui, tá? Está sempre ajudando, auxiliando quando puder. Amém? Então vamos lá. Eu quero colocar aqui um vídeo do pastor Elias. Ó, o pastor Elias! Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Que autoridade que ele tem para falar. Ele fala com uma autoridade, meu irmão. Olha, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o que ele vai falar aqui agora. Vamos lá, ó. Agora, a prova de que a igreja não estará aqui na grande tribulação, eu vou apresentar para você agora. Ó, ele vai trazer agora a prova fulcral de que por que a igreja não estará aqui na terra. Olha a prova que ele vai trazer, primordial. Vamos ler aqui. Para você que fez essa pergunta e para todos os demais. Eu não sei se você se lembra ou sabe disso, mas no período da grande tribulação haverá duas testemunhas pregando o evangelho. Se a igreja está na terra, por que duas testemunhas? Qual é a necessidade de duas testemunhas? Ué, vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Essas testemunhas são testemunhas que fazem parte do corpo de Cristo. O profetas não faz mais parte do corpo de Cristo, porque essas testemunhas são profetas, não é isso? Porque há necessidade de duas testemunhas pregarem, né? Se a igreja estará aqui. Vamos imaginar, né, que de fato ali são duas pessoas literais e não são a igreja, tá? Não é que não seja a igreja, não é a totalidade da igreja. Mas vamos imaginar que sejam realmente dois homens, né, que estarão ali pregando. O fato deles estarem pregando tira deles o status de igreja, porque até onde eu sei, no corpo de Cristo existem apóstolos e profetas. Então, o fato deles serem chamados de testemunhas e de profetas tira deles, né, o status de corpo de Cristo? Não entendi. Eu não entendi. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo não era a igreja, era um apóstolo? Porque qual é a necessidade de se colocar um apóstolo se a igreja está ali? É isso que ele está dizendo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Qual é a necessidade de se colocar um apóstolo se a igreja está ali? Profeta não faz mais parte da igreja, não? E isso eu estou colocando como se fosse duas pessoas literais. Até se fossem duas pessoas literais, essa desculpa dele aí não dá em nada. Porque profeta faz parte do corpo da igreja. Isso é ensino apostólico. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então faz parte do corpo de Cristo profeta. E eles são testemunhas e são profetas e são candeeiro. Aí é porque está a explicação de que não são apenas duas pessoas. Tem a ver com igreja. Candeeiro é igreja de verdade. Tá? Ainda que não esteja ali explícito a palavra igreja, diz candeeiro. No Apocalipse, candeeiro é igreja. Ou ele desconhece essa passagem? Pois é, vamos continuar ouvindo aqui.
Mas isso aí é pouco ainda. As duas testemunhas irão morrer e serão arrebatadas para o céu. Alguns chegam a dizer que as duas testemunhas é um tipo da igreja. Mas se é um tipo da igreja, aconteceu um grande problema, porque a igreja tem um grupo dos mortos que são ressuscitados e dos vivos transformados. Só que as duas testemunhas estão vivas e as duas morrem. Só que na igreja um grupo morre, mas o outro não. Então cadê o representante dos vivos? O representante dos vivos está lá em Apocalipse, no capítulo 12, que vai para o deserto. Às vezes eu penso, irmão, que eles sabem as respostas que nós damos, mas eles fingem que nós não demos a resposta. E faz a pergunta como se ninguém tivesse respondido. É igual eu estava num debate ontem, ali no TikTok, e aí o rapaz colocou assim: da onde surgirão os ímpios? Então vai ter que passar ímpio no tribunal de Cristo, sim. Vai ter que passar. Mas eu falei, irmãos, não existe lógica nenhuma no tribunal de Cristo aprovar ímpio para poder entrar. Como que ele aprova ímpio para poder entrar? Discorri sobre Mateus 25, que chama de justo, discorri sobre Daniel capítulo 12, se bem que eu não citei o texto, mas está lá, Daniel 12, que chama de bem-aventurados, felizes. Pô, Deus está chamando de bem-aventurados os ímpios. E aí eu respondi para ele, a primeira leva das pessoas que vão entrar no reino milenar, de fato, são justas. Mas no decorrer das gerações que vão nascendo, por terem natureza pecaminosa, essas pessoas, no meio de tantos bilhões que vão nascer, claro que terão pessoas inclinadas para o mal. E esse mal se tornará, que está latente nele, né? Se tornará visível, principalmente quando o diabo for solto. Então isso não tem a ver com uma questão de genética. Ímpio gera ímpio, santo gera santo. Como se fosse uma maldição hereditária. Não tem a ver com genética isso. Não é uma maldição hereditária. Tem que entrar ímpio para ter ímpio. E eu dei essa resposta e não houve uma contra-resposta. Ficou fazendo essa pergunta, né, de forma debochada, direta ali. Então quer dizer que não vai entrar ímpio. Ímpio surge da onde? É muito difícil você dialogar, debater com gente assim, que finge que não está te ouvindo. E não te dá uma contra-resposta e fica repetindo a pergunta como você não tivesse respondido. Que é o caso que eu acredito que seja dele, que não é possível que na altura do campeonato ele não tenha ouvido o outro lado. Será que ele não conheceu ou não desconhece os textos que falam daqueles que são levados ao cativeiro? Será que ele desconhece os textos de Daniel, de Zacarias capítulo 12, que fala que daqueles que virão sem ouvindo e receberão um espírito de graça e de súplica? Ele conhece os textos. Ele está trazendo aqui uma problemática onde já se tem uma resposta, mas ele fala como se ninguém nunca tivesse respondido isso. Vamos lá. Representante dos vivos, porque se as duas morrem. Então perceba que não vai conectar também. Agora, depois da morte das duas testemunhas, o Senhor vai levantar outro grupo de pregadores do evangelho. Bom, primeiro que ele está dizendo, então, que as duas testemunhas morrem, e aí Deus vai levantar outro grupo de pregadores do evangelho. Então, vamos lá. As testemunhas morrem bem ali no começo, né, da segunda metade da última semana, e a gente entende que o cadáver fica estirado durante 3 anos e meio. Então, você já está percebendo aí que o texto é totalmente simbólico. Porque como que um cadáver fica preservado durante 3 anos e meio? É impossível um cadáver ficar preservado durante 3 anos e meio. Você já viu isso? Eu nunca vi. E o que eu entendo do texto, né? O cadáver sendo preservado por 3 anos e meio. Porque 3 dias e meio, 70 semanas Daniel, cada semana são semanas de anos. Então, cada dia é um ano. 3 dias e meio, 3 anos e meio. O cadáver ficar preservado durante 3 anos e meio implica em 3 anos e meio de total perseguição aos filhos de Deus. E são cadáveres que são colocados ali como exemplo a não serem enterrados, que ficam na praça da cidade, sendo colocados ali, né, aonde eles ficam expostos como exemplo, né, de perseguição. O primeiro morto que foi colocado ali, já entrou em decomposição. Mas são tantos mortos diários
que até o final da história não são enterrados e sempre terá um corpo que estará lá como um cadáver, sem estar como osso, mas como um cadáver. Cadáver não é osso, esqueleto, cadáver é corpo em decomposição. Então, são 3 anos e meio colocando cadáveres lá, né? Vários cadáveres colocados lá, né? Durante todo esse período, para você ver o número de mortes que terão. É esse o sentido do texto. Qual é o outro grupo que vai estar pregando? Não são todas as 2 testemunhas que como nós cremos que é o candeeiro, a igreja, que vão morrer. Vai ter testemunha que vai ser levado cativo, vai ser testemunha que vai para o deserto. É igual a questão da grande tribulação. Quando você pega os textos de Jesus da grande tribulação, ele foca só ali em Israel, só em Jerusalém. Mas quando você pega o texto de Apocalipse capítulo 7, vai dizer que a grande tribulação alcançou todas as nações da terra. Não é? Então, a perseguição que tem o seu olho no furacão em Israel, e é ali que tem a grande concentração de mortos, não significa que não existem profetas espalhados no redor do mundo. Existem sim. Mas a massa estará lá no deserto, junto com a igreja que foi para o deserto, né? E aí, durante 3 anos e meio, ele faz guerra aos santos. Não é isso que diz o texto? Durante 3 anos e meio, ele vai fazendo guerra aos santos. Ou seja, tem santo vivo até o final, nas cidades, no final ali dos 3 anos e meio. Vamos ver aqui. Agora a prova de que a igreja não está aqui. Vamos lá. 3 anjos estarão pregando. 3 anjos estarão pregando o evangelho e o Evangelion Aionion, o evangelho eterno. Primeiro anjo... Falou até no grego, vai ficar bonito, hein? Que chique, hein? Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 7. Segundo anjo, versículo de número 8. E depois tem o terceiro anjo, do 6 ao 9. Vamos falar de 3 anjos. Apocalipse 14, do 6 ao 9. 3 anjos estarão pregando o evangelho. Agora, o texto vai falar que tem 3 anjos pregando. Eu quero ler esse texto deles pregando. Vamos ver aqui, ó. Vai falar aqui 144 mil. Ele vai falar desse anjo aqui pregando, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. O texto não fala que ele está pregando. Tem traduções que diz que é para pregar. Aqui diz que é para proclamar. Ele traz o evangelho para ser proclamado. O texto não está dizendo que ele está pregando, que ele mesmo está proclamando. Ele está trazendo uma mensagem para ser pregado. Quem é que vai pregar? Quem é que foi incumbido de anunciar o evangelho a todas as nações? Primeiro, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações da terra, para testemunho. Olha as testemunhas aí. Para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, peraí. Se Jesus pode voltar agora, nesse momento, segundo eles, que é uma forma iminente, ele pode voltar a qualquer momento, mesmo que o evangelho não tenha sido pregado a todas as nações, quem é que está incumbido de anunciar o evangelho a todas as nações? Não são as pessoas que Jesus falou? Jesus falou. Ide. O ide é para anjo? O ide não é para anjo. O ide é para seres humanos. São para os seus discípulos. Para os discípulos dos discípulos. São para gerações de filhos de Deus. Ide e pregai o evangelho em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, peraí. Jesus pode voltar a qualquer momento, e essa é a doutrina? Então o evangelho pode chegar assim que o evangelho tenha sido pregado em testemunha a todas as nações. Mas quem é que foi incumbido de pregar em testemunha a todas as nações o evangelho? A anjos ou a homens? A homens. Então, quando esses anjos eles vêm proclamar, não é que eles pregam, mas eles anunciam aos filhos de Deus para que os filhos de Deus anunciem às nações. Não é que ele prega, desce, entrega folheto, ó, vai ter um culto aqui essa noite, tá? Vai lá, um folhetinho aqui. Não é que eles fazem campanha de evangelismo, 3 anjos pregando para o mundo todo. Quem é que não vai acreditar? Um anjo pregando.
Esses anjos anunciam, assim como anunciaram para Ezequiel, assim como anunciaram para Daniel, assim como anunciaram para Maria, assim como anunciaram para apóstolo João, assim como ensinaram para Moisés, porque a lei foi entregue por anjos. Como é que a lei foi entregue por anjos? Os anjos anunciaram a Moisés e Moisés passou. Houve um intermediário. Nesse sentido, os anjos, quando ele vem proclamar, vem anunciar, né, essas mensagens angelicais, não é que eles falam diretamente com os homens. Eles vão usar os dispenseiros dos mistérios do reino. Quem são os dispenseiros e os embaixadores do reino? O corpo de Cristo. Eu acho que já deram essa resposta para ele, mas eu acredito que ele fica fingindo que não vê. Eu acho que ele finge que não vê. Ora, por que Jesus precisa de 3 anjos pregando o evangelho quando ele tem uma igreja operante aqui na terra? Então tá bom, então vamos lá. Vamos imaginar que um anjo chegou e pregou para mim. Aí eu recebi a mensagem do anjo. Aí o que eu vou fazer? Não vou fazer nada? Eu vou ficar sem pregar também? E eu sou que tipo de pessoa agora pregando? O que o anjo vai fazer? Vai me batizar? É ele que vai ministrar a ceia? Como é que é essa história? Ou ele só prega e tchau? Prega e tchau. Vocês que se virem. Quem é que vai discipular? Quem é que vai cuidar? E aí? É só isso? É só pregar e pronto? Pregou e vai embora. Na velocidade da luz. E eu que me vire, que me arrebente, que fique aqui, né, de boa. E ele vai pregar o quê? Se as 2 testemunhas já não pregaram para todo mundo, atormentaram toda a terra, eles vão pregar o quê? Já não foi anunciado pelas 2 testemunhas? Você está entendendo? É que ele está colocando os anjos lá para o final, para anunciar lá para o final. Não é? Muitos deles ficam olhando os textos, né, de forma linearzinha, linearzinho. Arrebatamento no capítulo 4, tal. Não é? Então, não fecha. Essa conta não fecha. Eu pergunto para você, por que anjo veio anunciar a João o Apocalipse? A igreja não está aqui para anunciar, e os profetas? Não tem profeta para anunciar, não? Não tem lá, não está lá escrito, Paulo colocou lá, né, que Deus colocou na igreja, para a igreja, apóstolos e profetas. Deus não tem profeta para anunciar, não? Tem que enviar um anjo para poder ensinar para Paulo, para João? É isso aí, né? Então, quer dizer, sinto muito, né, essa explicação dele aí, né? Eu sinto muito, mas não funciona. Gente, não esquece, tá, de curtir, de comentar. Deixe seu comentário aí. E não esquece também de abençoar a obra, fazendo o seu Pix, tá? Com o valor que Deus colocar no seu coração, para que a gente continue falando e ensinando do reino para as pessoas. A gente não cobra nada para ensinar, mas a gente precisa de, pelo menos, né, ter o básico para viver. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.